Olá a todos e todas. Essa aula dirá respeito propriamente à República de Weimar, à ascensão e à queda da República de Weimar. Como colocado em outros momentos, a República de Weimar foi a República Social-Democrática estabelecida na Alemanha no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, em que a social-democracia chega ao poder político da Alemanha e vem também num contexto de queda da Revolução Alemã Socialista, a República Popular Democrática Bávara, que tinha se inspirado muito no processo revolucionário da União Soviética, da Rússia socialista, e, por conta disso, principalmente os líderes Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo foram traídos pela social-democracia do Nolte, Schneiderman, Herbert, enfim, e foram entregues para o exército para morrerem às mãos do exército, né? Então, no contexto atual, precisamos entender como é que foi esse processo, então, de desenvolvimento da República de Weimar e o seu processo de ascensão e queda, para daí compreendermos sob que base se assentou o nazismo alemão, né? Inicialmente, é preciso recordar, a República de Weimar, ela se estabelece oficialmente entre 19 e 20, ela vai ter uma constituição considerada até hoje uma constituição modelo. Pessoas que estão na área do direito, por exemplo, estudam a Constituição de Weimar, dada que, para sua época histórica e ainda hoje, é uma constituição muito progressista, né? Mas, em grande medida, uma constituição baseada em tensões, em um processo muito mais idealista do que realmente levando em consideração os poderes dos atores em jogo. E a gente vai ver isso no decorrer dessa exposição. Nós vamos ver, por exemplo, que no caso de Weimar, houve um processo de uma constituição muito idealista, que se inspirava um pouco, inclusive, no idealismo wilsoniano, só que, no final das contas, ela acabou não levando em consideração a correlação de forças real existente naquela sociedade, né? E a gente vai ver por que, enfim, essa Constituição de Weimar vai ser tão frágil. Ela visava, por exemplo, um elemento de pluralismo. Esse pluralismo ele tinha como concepção a conciliação de classes, né? O pluralismo é uma forma de um individualismo social-democrata aí transposto aí no âmbito legal. Então, este pluralismo ele foi, num primeiro momento, que a classe trabalhadora alemã estava com relativamente força e os monopólios alemães tinham perdido bastante para a Primeira Guerra Mundial, ele conseguiu se estabelecer não sem problemas, não sem oposições internas, principalmente de alguns grupos políticos sociais mais ligados às classes abastadas, mas principalmente esse pluralismo, essa conciliação de classes, ela vai se dar em algumas esferas. Inicialmente, numa esfera de uma conciliação entre os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores. O que a gente vê é um acordo que tenta ser concertado, o acordo Stiennes. O Stiennes, no caso, era um patrão, era da representação patronal, e Legien. O Legien, por sua vez, era da representação proletária, né? Ele era um líder sindical, e essa estrutura social acabou sendo edificada de forma que os patrões retirassem seu apoio dos sindicatos amarelos, coisa que eles não vão fazer de todo, mas com o tempo, de início vão fazer, né? O pessoal dos sindicatos das classes trabalhadoras vão pedir uma neutralização desses sindicatos amarelos, os patrões, que os patrões só reconhecessem os sindicatos propriamente realmente proletários, realmente combativos, né, e deixasse mão os sindicatos amarelos, e aceitavam, por exemplo, a partir desse acordo Stiennes
e Lenin, os patrões aceitavam acordos coletivos sobre temas como questões salariais ou questões de direitos. Então, esses foram os dois elementos trazidos por este acordo, né? O acordo Stinnes-Leyen, né? O não reconhecimento dos sindicatos amarelos e o reconhecimento exclusivo dos sindicatos mais combativos, e a, o concerto de acordos mediante contratos coletivos sobre salários ou sobre direitos sociais, né? Vamos ver que isso daí vai se enfraquecer no decorrer da década, particularmente o primeiro ponto, né? Houve no campo político uma aliança entre o Herbert, ele era o líder da social-democracia, e o Ebert vai se juntar com Hindenburg, que era um representante aí das velhas oligarquias, principalmente um representante militar dessas velhas oligarquias, fortemente reacionário. Este acordo vai ter um caráter anti-bolchevique, anti-revolução russa. Vamos lembrar que uma das coisas que a República de Weimar fez foi o combate à República Social Bávara, né? E os líderes da social-democracia rechaçavam o comunismo soviético. Não por um acaso, Lenin escreve um texto que é muito importante, chamado A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, e aí por Renegado Kautsky a gente pode juntar dentro dessa personagem do Kautsky todos esses outros, né? O Ebert, todos os traidores dos comunistas, né, alemães. E então a aliança Ebert e Hindenburg, ela era anti-bolchevique e ela era a favor de uma convocatória de uma Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional para criar ali um mínimo de uma coesão aí também dessa perspectiva de conciliação de classes, né? Haveria também uma regulação por parte dos trabalhadores da produção, distribuição e vida econômica na Alemanha, né? Então isso seria uma coisa bastante avançada, se articulariam os conselhos dos trabalhadores em torno dessas questões, né? E seria uma república de caráter federativo e unitário. Então, haveria uma relativa independência, uma relativa federalização mesmo, né? Uma autonomia dos respectivos estados, e ainda mais todos remeteriam a uma estrutura unitária, né? Weimar, então, ela estava em grande medida assentada nesse momento de ascensão do Partido Social Democrata e de alguns dos sindicatos, né? Mas quando a gente vai ver a história de Weimar, a social-democracia e os sindicatos vão ser atacados de todos os lados, né? A oligarquia latifundiária vai defender as teses mais reacionárias em todos os campos. Os latifundiários vão defender, né, todos os estratos vão ser contrários, mas os latifundiários vão ser aqueles que vão defender as posições mais reacionárias. A oligarquia industrial também vai ficar fortemente contrária aos elementos, por exemplo, de tentativa de unidade com a classe trabalhadora, né? E, principalmente, eles combatiam e reclamavam muito e combatiam efetivamente os sindicatos que eram principalmente os sindicatos que ficavam mais à frente aí da luta econômica, que com o tempo também vai ganhando contornos políticos, enfim. O exército era o representante do discurso patrioteiro, discurso nacionalista patrioteiro, enfim. E os setores da burocracia e da justiça, do judiciário, eles eram setores que fechavam fortemente com a direita, como a gente vai ver logo a seguir também, né? Então, a social-democracia em si, ela era, então, uma representação do que ela gostaria de ser, uma representação de massas. Só que ela não conseguia organizar em torno dela todas as massas. Por quê? Porque os setores de classe trabalhadora e os setores de classe média não estavam completamente unidos em torno da social-democracia, né? No caso dos setores trabalhadores, muitos
muitos não, mas uma parcela deles, uma parcela considerável, né? Não acredito que tenha sido a maioria, mas uma parcela considerável dos setores trabalhadores aderiu às propostas mais ligadas ao Partido Comunista Alemão, enfim. Então, acabou perdendo setores entre os primeiros, a social-democracia alemã, né, para os comunistas. E no caso dos segundos, da classe média, a social-democracia nunca teve uma base forte entre a classe média. Né? A classe média, ela de vez em quando até acenava para a social-democracia, mas a social-democracia em si, né, esse partido social-democrata nunca teve uma grande entrada na classe média. Né? Basta a gente lembrar aí, vamos dizer, de um partido muito parecido aqui no Brasil, né? Social-democrático, que tem posições vacilantes e, ao mesmo tempo, a classe média, uma boa parcela dessa classe média prefere fechar com grupos direitistas. Né? Mas, enfim, o fato desse partido não ter uma teoria consistente, né? Não ter uma direção, uma liberdade de ação naquele contexto daquela Alemanha também fortemente marcada por monopólios, levava a que esse partido ficasse mais fragilizado. Né? Então, por isso que o Partido Social Democrata acabou não tendo tanta capacidade de organizar essas massas populares. Né? Essa falta de teoria consistente, enfim, levava a isso. Bom, o Otto Braun, ele foi o primeiro-ministro, foi o primeiro-ministro da social-democracia, até um golpe de 1932 perpetrado pelo mesmo Hindenburg, com que eles tinham aliado. Então, veja, a social-democracia tentando fazer uma aliança com os setores mais reacionários da burguesia, e aí depois os setores da burguesia dando um golpe nela, né, que vai desembocar depois no fascismo, no nazifascismo, no caso alemão. Né? Aqui no caso de Hindenburg, Hindenburg se aliou com um outro sujeito chamado von Papen. Esse von Papen era do setor mais reacionário dos setores centristas cristãos, e os dois perpetraram um golpe contra a social-democracia. Né? Enfim, o Otto Braun ele faz uma avaliação que é a seguinte: olha, a gente só sofreu esse golpe por dois motivos, Versalhes e Moscou. Então, novamente, na sua avaliação, porque isso não é uma avaliação concreta, isso é um lixo de avaliação, o Otto Braun ele acaba culpando, vamos dizer, o elemento de Moscou, atribuindo isso à força do Partido Comunista e esse ideário comunista que impediria que a social-democracia então agisse de uma maneira, digamos, mais conciliadora com a burguesia. Então, esses grupos comunistas que radicalizavam a classe trabalhadora alemã. E, por um outro lado, Versalhes, que foi o quê? Foi o Acordo de Versalhes. O Acordo de Versalhes que minou muito a economia alemã. Veja, não dá para você fazer uma avaliação econômica, política, de qualquer lugar, levando em consideração fatores externos. É preciso levar em consideração elementos internos ao processo político para a gente conseguir entendê-lo. É o que o Mao Tse-tung fala, né? Se você aplica uma fonte de calor a uma madeira e a um ovo, só um deles vai chocar e vai virar realmente, digamos, um pintinho, vai dar vai ter algum filhote ali de um ser que põe ovos, né? Mas, de maneira geral, se você aplicar uma mesma fonte de calor a duas coisas com contradições diferentes, vão se manifestar questões diferentes. Você não vai esperar que da madeira saia um pintinho, né? É isso. Bom, então, nesse aspecto, são as contradições internas que criam as mudanças, e não as externas. As externas até vão poder acelerar alguma mudança que já estava em curso, tudo mais, vão ser as contradições internas que vão gerar. Então, a avaliação do Otto Braun é extremamente equivocada. Né? Na verdade, a razão real era que o imperialismo do capital monopolista alemão ele era incompatível com a democracia. Né? Quando ele vai se desenvolvendo de uma maneira cada vez mais monopolista,
esse capital monopolista, esse imperialismo alemão, cada vez mais, com aquela constituição extremamente democrática, ele se torna incompatível. Aí vem o elemento da crise econômica de 29 e acelera esse processo. Então, a crise normalmente acelera essa incompatibilidade entre esse capital monopolista e o sistema democrático institucional, vamos dizer assim. Né? Enfim, o que levou este capital monopolista a crescer tanto? Vamos lembrar que, de início, a Alemanha e o imperialismo alemão, de maneira geral, ele sofreu duras perdas com Versalhes, realmente. Né? Não só alguns territórios riquíssimos no carvão e no aço, e estamos falando aqui daqueles 2 territórios, Alsácia e Lorena, que a França ficou mordida de ter perdido ali na guerra em 1870, mas não só esses espaços importantes de carvão e aço, e, portanto, de fornecimento de energia e de um artefato importante no caso o aço não é ferro, mas é um artefato importante para a Segunda Revolução Industrial, eles vão ser perdidos na Primeira Guerra Mundial, como também as dívidas que vão ser contraídas, porque a Alemanha foi considerada a culpada pela guerra, levam a que a Alemanha se debilite bastante. Em 1923, ocorre na Alemanha uma das maiores inflações de todos os tempos, se não a maior de todos os tempos, uma hiperinflação alemã, que a população levava o dinheiro para pagar as contas num carrinho, por exemplo, para pagar e comprar um pão. Né? Então levava num carrinho, era conhecida essa imagem. Né? Tanto é que até hoje os alemães são dos povos, dentro dessa estrutura ocidental, que menos compra crédito, dada a grande desvalorização do marco alemão, naquele momento de 1923, essa hiperinflação alemã, é um dos povos que menos trabalha com esse elemento do crédito, né, em termos de compras locais ali, né, a população alemã de maneira geral. Né? Mas, a partir da crise de 23, né, houve um processo de empréstimos massivos, em 24 em diante, por exemplo, de um capital estrangeiro, empréstimos estrangeiros, particularmente, por exemplo, empréstimos dos Estados Unidos, elaborou-se até um plano para ajuda da Alemanha, efetivamente, e esse capital líquido foi usado para aplicação em plantas e instalações fabris. Né? Então, esse sistema, propriamente, ele acabou intensificando, esses capitais vindos de fora dos Estados Unidos acabaram intensificando o processo de monopolização. Um outro elemento que intensificou a monopolização foram as reformas sociais. Né? As reformas sociais, ao imporem indiscriminadamente uma carga tributária, tanto ao grande empresário quanto ao pequeno empresário, levaram a que o pequeno e o médio empresário ficassem em longo prazo sem conseguir muito pagar essa carga tributária. Em vez de fazer uma carga tributária, vamos dizer, proporcional ao processo, né? Então grandes monopólios pagam bem mais, médios monopólios e pequenos, ou médios monopólios, médias empresas e pequenas empresas, bem menos, enfim, acabou se criando um sistema que intensificou a monopolização e a concentração da produção nas mãos de poucos grupos monopolistas. Tá? Esses grupos monopolistas são justamente os citados no livro que eu tiro todas essas informações, que é o livro Behemoth, do Franz Neumann, vão ser os setores siderúrgico e os setores da indústria química alemã, justamente os 2 setores, esses monopolistas, que vão apoiar Adolf Hitler de uma maneira mais encarniçada. Né? Então, aí, veja, ao mesmo tempo na Alemanha não havia um movimento popular que fosse organizado e realmente um movimento antimonopolista, né? um movimento dos trabalhadores que, se fosse organizado, hostil à monopolização, de maneira geral. Então, essa monopolização ocorreu em território alemão sem qualquer tipo de, digamos, contrapartida, de resistência por parte dessas classes trabalhadoras. Né? Haja vista que o seguinte, a capacidade alemã, a capacidade produtiva alemã, ela não era
colocada a seu pleno vapor. O que eu quero dizer? A produção alemã ela não era feita em sua plena capacidade produtiva. E isso ficou mais escancarado no momento da crise de 29. Né? Com a crise, recorreram-se cada vez mais a empréstimos, a juros, né? Juros baixos, né? Pegar empréstimos que fossem a juros baixos, subvenções diretas, venda propriamente de ações dessas empresas monopolistas para o Estado, e o Estado pagando muito mais, né, por essas ações do que elas valiam efetivamente. Então, o Estado dando uma ajuda efetiva aí aos grandes grupos monopolistas, né? Então, essa operação em não plena capacidade fica muito acentuada a partir da crise de 29, né? E aí esses empréstimos a juros baixos, subvenções, investimentos acabam também enfraquecendo o próprio Estado alemão, no sentido de deixando-o cada vez mais sem recursos, né, para o seu sistema de reformas sociais. Soma-se a isso o fato de que houve uma perda do poder sindical. Né? Os sindicatos eles são uma arma bem interessante, principalmente no momento do capitalismo livre concorrencial. Né? Então, ela tem uma capacidade maior de atuação, principalmente nesse contexto da livre concorrência. Quando há o contexto do monopólio, o contexto do imperialismo, né, já se perde um pouco essa capacidade. Porque uma coisa é esse grupo de trabalhadores organizados defrontando-se com burgueses isolados, né, com burgueses ali que estão praticando a livre concorrência numa situação maior de isolamento. Esses trabalhadores têm maiores capacidades de impor determinadas questões para esses grupos de classe burguesa. No momento da monopolização, desenvolvem-se também o quê? As grandes federações industriais, desenvolvem-se as organizações monopolistas da própria burguesia, né? Então, o poder das organizações patronais aumenta muito. E aí os sindicatos, que são o grupo da classe trabalhadora organizada, eles acabam se fragilizando perante um poder das organizações patronais, que a rigor são aquelas que têm os recursos e têm agora organizadas muito mais acesso às instâncias, inclusive estatais, governamentais, de maneira geral. Né? Então, enfim, esse poder relativamente baixo do patrão no sistema livre concorrencial atualmente é substituído por um sistema imperialista, né, um poder mais forte desses patrões. Por isso mesmo que uma das estratégias é a estruturação, né, de alianças entre o que é a aristocracia operária, né, os setores mais destacados do sindicalismo, e os setores das patronais. Por isso que os sindicatos acabam se tornando, inclusive, muito pelegos no contexto do monopólio, né? No contexto monopolista do capital. Né? Então, os monopólios eles também intensificam, por um outro lado, a estratificação social. Veja, se o monopólio só na Alemanha, com as associações monopolistas, ele já fragiliza um sindicato, por exemplo, imagina esse monopólio quando ele vai se tornando cada vez mais internacionalizado. Ele tem muito mais força para fragilizar o sindicato, ele tem muito mais força em termos de estratificação social, em termos de diferenciação social que ele vai produzir. Né? A relação entre, enfim, o patrão e o empregado vão ficar cada vez mais distante em termos de acumulação de capitais, ainda mais quando isso se dá em termos internacionais. Houve também um outro processo que a social-democracia ela acabou tendo uma relação muito estreita com os sindicatos, e aí muitos dos sindicalistas, inclusive, tinham um espaço altamente próximo aí na questão da política. Então isso levou a uma burocratização dos sindicatos e uma intensificação justamente do seu peleguismo. Né, levando a que muitos membros desses sindicatos saíssem dos mesmos sindicatos. Né? Então, isso também foi um elemento para enfim, enfraquecer ainda mais, né, o elemento sindical. Né? O Partido Comunista, por sua vez, né, quando a gente vai
analisar o Partido Comunista, ele teve um discurso que até foi muito válido num primeiro momento, mas ele acabou usando de uma maneira esquerdista. Em que sentido? O discurso do Partido Comunista era o seguinte: olha, estamos na fase imperialista do capital. Lenin, né, e é um partido comunista aí muito ligado a Moscou, enfim, muito ligado aos bolcheviques, né? Esse talvez tenha sido também muito do seu erro. Lenin afirmou absolutamente que a gente está na fase terminal do capitalismo. Né? O imperialismo é quando o capitalismo está mais forte, mas é quando ele também está se fragilizando. Então, gente, realmente o capitalismo está diante de uma grande crise, diante de uma grande quebra, e cabe a gente resistir a ele. Esse discurso é muito válido. O problema é que o Partido Comunista ele fez esse discurso, só que ele ficou insistindo apenas nesse discurso. E, por exemplo, quando houve até um crescimento do capital alemão, entre os anos 26, 27, mais ou menos, impulsionado em grande medida por esses empréstimos internacionais, então um crescimento que não se sustentava em longo prazo, né? Ele poderia até, ou melhor, ele não se sustentava em curto prazo, poderia até se sustentar em longo prazo quando esse imperialismo alemão se fortalecesse, mas em curto prazo realmente não tinha muitos efeitos, né? Então, mas eles insistiam com a avaliação de que não, o capitalismo está moribundo, logo ele vai acabar e tudo. É mais fácil você ver o capitalismo moribundo quando ele realmente está moribundo. A situação atual, por exemplo. Que a crise faz parte do capitalismo. O problema é que há momentos também em que o capitalismo tem um momento de crescimento. E nesse momento é muito difícil você conseguir convencer as massas com esse discurso. Olha, o capitalismo está moribundo. Não dá. Porque às vezes você está experimentando um crescimento e as massas, inclusive, compram esse projeto do capitalismo, vamos dizer assim. Né? Depois se evidencia que é uma farsa, né? Mas, enfim. Então, nesse aspecto, o Partido Comunista ele manteve um discurso que era válido no começo, mas se tornou esquerdista, quando ele ficou repetindo ad nauseam, e só se comprovou verdadeiro em 29, mas aí eles já tinham perdido muitos adeptos, né? Dada essa avaliação que era considerada equivocada, vamos dizer assim, no decorrer da década de 20. Mas, por um outro lado, ele tinha uma prática, uma atuação conservadora, porque era justamente isso que eu tinha falado em um outro momento. O fato dele estar atrelado a Moscou, ao Partido Bolchevique, impedia que ele desenvolvesse por si mesmo avaliações próprias sobre a realidade. Então ele acabou não se desenvolvendo de uma maneira independente, ele acabou se desenvolvendo atrelado. Então, ele tinha um discurso esquerdista e uma prática conservadora, uma prática reacionária, vamos dizer assim. Né? E aí, por conta disso, acabou que muitos trabalhadores não se vincularam ao Partido Comunista efetivamente. Né? E aí, também tendo saído da esfera da social-democracia e não se aderindo ao comunismo, veio ali um grupo também falando sobre coesão, mas agora a coesão em torno da nação e tudo, e esse grupo foi considerado interessante por esses personagens, por essa classe trabalhadora. Né? Então, as vacilações reformistas do Partido Social Democrático se davam, sobretudo, porque ele tinha medo que os trabalhadores que estavam em torno da social-democracia, porque a social-democracia geralmente estabelece ali partidos de massas, partidos com bastante expressividade dentro da classe trabalhadora. O problema é que as vacilações da política reformista, né, levam a que outros grupos políticos, principalmente os grupos mais conservadores, ganham espaço. Né? Os reformistas não queriam que os trabalhadores desembocassem propriamente uma política de tipo comunista, uma política mais avançada, enfim, queriam que eles continuassem na social-democracia, mas, ao mesmo tempo, não podiam radicalizar essa social-democracia por risco aí de perder seus aliados políticos. Né, os seus aliados políticos do governo, digamos, o Partido Centrista e tudo. Aliás, esse Partido do Centro Católico, por exemplo, vai ser um partido que vai permanecer muito inseguro. E, conforme a direita foi ganhando força, né, a direita do Partido Popular, ou a direita até dos nazistas, a direita dos partidos burgueses, de maneira geral, ligados ao exército, enfim, esses setores, ou os setores direitistas dentro do Partido
do centro cristão, né, o Partido Centrista Cristão, esses setores direitistas foram ganhando força dentro do partido, né? E aí, Brüning, por exemplo, foi um representante do conservadorismo moderado desse partido, e ele já ganha uma posição de prestígio a partir da crise de 29, que aí essa direita ganha força também no seu discurso. E aí conformou-se o gabinete Brüning. Esse gabinete Brüning, a social-democracia se dividiu. Alguns grupos atacaram o gabinete Brüning, né? Grupos mais avançados da social-democracia denunciavam. Outros grupos aceitavam fazer a negociação e tudo. E aí depois, o gabinete Brüning, né, de 30 a 32, veio aí sim um gabinete hiper-reacionário, que era o do von Papen, que inclusive chega ao poder com um golpe, por meio de um golpe, dado por von Papen e Hindenburg, né? Então, aqueles que eram os aliados acabam depois criando um governo ultra-reacionário que vai minar as coisas conquistadas na época da social-democracia da Alemanha, né? Ainda há quem se iluda com a social-democracia nos tempos atuais. Mas, enfim. É importante registrar uma coisa também. O núcleo central do reacionarismo foi o poder judiciário. Olha ele de novo. Né? Então, o fortalecimento do poder dos juízes acaba sendo algo bastante nocivo à democracia. Né? Nesse aspecto, eu vou ler aqui um excerto que eu extraí propriamente do texto do Franz Neumann. Né? Eu vou ler este excerto. É o texto Behemoth, né? Então eu vou ler com bastante calma, pausadamente, explicando. Né? O direito é, por acaso, a mais perniciosa de todas as armas nas lutas políticas, precisamente pelo halo, né? pela auréola que rodeia os conceitos de direito e justiça. O direito, já disse Hawking, é psicologicamente uma pretensão cuja infração encontra um ressentimento mais profundo do que corresponde ao dano causado. Um ressentimento que pode chegar a constituir uma paixão pela qual os homens arrisquem a sua vida e sua propriedade de forma que não fariam por uma razão de utilidade. Quando se converte em política, a justiça produz o ódio e a exasperação daqueles a quem ela fere. Ao contrário, os favorecidos por essa justiça tornada política, né, incubam um profundo desprezo pelo valor mesmo da justiça. Eles sabem que ela pode ser comprada pelos poderosos, como artifício para fortalecer a um grupo político às custas de outros, para eliminar os inimigos e ajudar os aliados políticos, o direito ameaça, então, as convicções fundamentais em que descansam as tradições da nossa civilização. Vejam, então, como são proféticas as palavras de Franz Neumann sobre esse discurso supostamente jurídico, esse discurso aí da justiça e tal, anticorrupção, que a gente conhece muito bem. Ele, na verdade, quando o direito entra nessa esfera da justiça, ele entrou muito nos últimos tempos, né? Inclusive com juizinhos saindo na capa de revista, né? TV e Justiça, toda essa palhaçada, né? A justiça vai produzir o ódio em quem ela fere e vai produzir o desprezo para quem ela favorece, ou seja, ela se enfraquece no momento que ela entra na esfera da política. Né? E isso a gente vê atualmente como está a Constituição em seu estado efetivamente rasgado. Né? Mas, enfim. Então, dando um exemplo aqui no caso alemão, né? Nem precisaria dar muitos exemplos sobre esse caso, porque seria só abrir um jornal aqui, né? E ver aí, né, historicamente, como se construiu a atual administração, né? Mas, enfim, depois da queda da República Bávara, da República Popular Bávara, então estamos falando, depois da queda da Revolução, por exemplo, de 1919, aquela Revolução dos Comunistas, liderados por Rosa e Liebknecht, né? Todos os seus participantes, todos, sem exceção, foram, de alguma forma,
condenados. Né? Então, todos os partidários, todos os participantes foram efetivamente condenados pela justiça alemã, pela justiça burguesa alemã. Né? Mas, em contrapartida, houve um golpe em 1920, que foi um golpe extremamente reacionário, dado por duas personagens. Uma personagem chamada Kapp, K-A-P-P, e a outra chamada Lutwitz. Né? O que aconteceu? A partir do Tratado de Versalhes, solicitou-se que os Freikorps, né, que era uma força ali alemã, fosse desarticulada. E uma brigada em particular, a Brigada Erhard, né, ela se opôs à desarticulação, ela não quis se desarticular. E ela passou a querer marchar, e inclusive marchou contra a República de Weimar, que estava forçando a que ela se desarticulasse em respeito aos tratados firmados com o pessoal em Versalhes. Né? Então, esses caras saíram às ruas, o ministro da Justiça social-democrata solicitou, se não me engano era o Noski naquele momento, solicitou que mandou, né, comandou isso. Ele comandou que fosse detido, que o movimento fosse contido, e em resposta, o pessoal das lideranças falou assim: não, a gente não vai lançar fogo, Freikorps não vão atacar Freikorps, as forças armadas alemãs não vão atacar as forças armadas alemãs. O que conteve efetivamente essa tentativa de golpe de Kapp e Lutwitz foi uma greve geral comandada pela classe trabalhadora. Resultado, né? Falei, a Revolução Alemã de 1919, então, a Revolução Comunista Alemã de 1919, teve aí todos os seus simpatizantes, partidários, participantes, de alguma forma condenados. Todos eles foram. Nessa, ninguém foi. Né? Depois de 15 meses, ninguém foi condenado. Ludendorff, que é um daqueles que fez o acordo ali com Hindenburg, né? Hindenburg, para a questão da capitulação alemã, né? Justamente um acordo pensado para enfraquecer a social-democracia, o Ludendorff não foi condenado porque o tribunal aceitou a sua alegação. Qual era a alegação de Ludendorff, que era esse cara extremamente reacionário? Eu estava lá por casualidade. Por isso que eu, por um acaso, fui visto junto com os golpistas. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí o tribunal achou muito justa. Né? Não vem ao caso, já diria um velho juiz da República de Curitiba. Né? Não vem ao caso. Ele falaria com uma voz aí, né, diferente. Mas, enfim. No putsch da cervejaria de Munique, foi uma tentativa de golpe perpetrada pelo Hitler em 1923, né? Aqui houve condenações. Hitler, Bonner, Kriebel e Weber foram condenados a 5 anos de prisão. Né? E na cadeia, o Führer, né, quando ele foi pego, o futuro Führer, né, o futuro chefe do Reich alemão, do terceiro Reich alemão, antes ele até pensou em se matar, mas depois o espaço da cadeia acabou sendo até mais interessante para ele desenvolver a sua propaganda política, porque na cadeia, diferentemente de outros presos políticos por aí, né, ele não foi completamente ostracizado, pelo contrário, ele encontrou um baita do espaço, né, para suas ideias, um espaço abertíssimo para suas ideias. No momento em que ele foi depor, né, no julgamento, ele usou o julgamento para fazer um libelo, uma defesa em sua causa e fazer uma baita de uma propaganda política. Ninguém conteve as incontáveis horas que esse sujeito utilizou para expor o ideário nazista, tudo, inclusive vai ser na cadeia que ele começa a escrever sua obra, seu opus magnum, que é o Mein Kampf. Se alguém lê, vai ver que é extremamente mal escrito, inclusive. Né? E ele vai ficar lá, de 5 anos, vai ficar só 9 meses. Né? Então, houve uma extrema condescendência no caso do Hitler. E aí, em outros casos, né, foram condenados a 1 ano e meio,
Né? E o Ludendorff. Ludendorff, que tinha participado no golpe de 20, que é um golpe reacionário, também participou nesse golpe de 23. Aí ele usou uma desculpa bem original. Ele falou o seguinte, que ele foi solto por conta disso. O tribunal aceitou essa alegação do Ludendorff. Ele falou que ele estava por lá por mera casualidade. Né? É um artifício muito bacana. Né? Eu participo de golpes de Estado por mera casualidade. Né? Tô lá com os caras, por um acaso também estava lá. Né? Para a gente ver como a justiça ela é bastante complicada quando ela entra no terreno da política. Né? A gente já viu isso, mas, enfim, aqui a gente tem exemplos concretos bastante claros, literalmente claros. Né? O Código Penal ainda criou um crime que era o crime de traição à pátria. Então, se alguém vendesse, por exemplo, segredos militares, né, revelasse segredos militares a estrangeiros, chegasse, fosse contra o Estado alemão no sentido de uma traição efetivamente à questão de elementos do exército alemão, enfim, esse personagem, essa pessoa em particular, ela poderia ser presa sob o crime de traição da pátria. Lembre-se que as forças alemãs, as forças armadas alemãs, foram ordenadas a depor armas, a se entregar, a acabar com aquele grande arsenal bélico que a Alemanha tinha no pós-Primeira Guerra Mundial. Né? Quando essas forças armadas começaram a entregar oficialmente suas armas, elas começaram a incentivar, por um outro lado, a criação de forças armadas clandestinas, ou seja, grupos paramilitares. Isso iria de encontro ao que foi acordado na Paz de Versalhes, por exemplo. E aí alguns grupos pacifistas, comunistas, socialistas, democratas, enfim, esses grupos começaram a dizer, olha, começaram a denunciar, eles estão criando uma força armada paralela, enfim, não em observância ao Acordo de Versalhes, eles deveriam depor suas armas. O que aconteceu com essas forças? Foram presas por crime de traição à pátria. Então, a gente vê que quando a justiça entra na política, as duas saem bem chamuscadas, né? Claro que esses traidores à pátria, eles foram denunciados com o auxílio da imprensa alemã, né? A imprensa também faz o seu papel. A imprensa chega e chama de mensaleiro, enfim, chama dos mais diversos nomes, né? Já cria o culpado antes mesmo de transitado em julgado o seu processo. Ou seja, a pessoa já é condenada de antemão pela imprensa antes mesmo de transitar em julgado o seu processo, o que é um crime, efetivamente. A pessoa é inocente até comprovar-se o contrário. Quando você chega e condena essa pessoa antes do transitado em julgado, condena publicamente, alguma coisa do gênero, você não está dando o direito básico, que, na dúvida, é para o réu. Né? Atualmente, a questão é a presunção de culpa, não é mais a presunção de inocência, o que torna extremamente difícil a questão do fazer a justiça. Né? Porque quando você presume a culpa do outro, você tem que provar que você é inocente, não é mais que você presume sempre a inocência e o ônus da acusação, né, o ônus da culpa, cabe a quem o fez. Não, em terra de delação premiada é assim que funciona. Né? Enfim, então, houve também, nesse momento, né, para somar-se a esse quadro bastante complicado dos anos 20 alemão, houve uma decadência do próprio parlamento. Num contexto em que o parlamento tenta passar reformas sociais e questões sociais, ele vai ser sempre atacado. Né? Sempre que um parlamento vai colocar aí elementos para a grande maioria da população, ele vai ser atacado. Se os grupos que estão atacando ele estão cada vez mais fortes, graças ao processo de monopolização de capital, ele vai se fragilizar e muito. Né? Esse poder que enfim, a Constituição de Weimar delegou ao parlamento, ele não tinha, né? No sentido de que essa influência na sociedade ele não tinha. O parlamento na Alemanha, inclusive antes, né, na época do Império Alemão, esse parlamento conseguia dispor sobre muito poucas coisas.
Nesse momento de Weimar, ampliou-se muito o poder do parlamento sem que esse parlamento tivesse a capacidade de manter esse poder. E, pelo contrário, a própria social-democracia foi desautorizando o parlamento. Então, volta e meia, por exemplo, uma das coisas centrais para o parlamento é que ele aprova o orçamento, ou seja, a grana que pode ser utilizada pelo Poder Executivo. Volta e meia, essa grana era votada à revelia, enfim. Né? É, houve também momentos em que, enfim, não só ele não tinha força para conter os ataques que sofreu, como também a contabilidade que antes cabia ao Reichstag, né? Essa contabilidade foi deslocada do Reichstag pela própria social-democracia e foi delegada ao Tribunal de Contas do Reich. Né? Muito da capacidade legislativa, do poder legislativo, foi conferida ao gabinete de ministros, ou seja, ao poder executivo. Então esse parlamento foi perdendo cada vez mais força. Esse parlamento foi... Em 28, na última tentativa de chegar-se a um acordo sobre um governo constitucional, o gabinete Miller, os 4 partidos centrais aí, né, estavam em torno aí dessa discussão, o Partido Popular, o Partido do Centro Cristão, o Partido Social Democrata, claro, né, e o Partido Democrata, propriamente, eles não conseguiram chegar a um acordo sobre esse gabinete Miller. Esse gabinete Miller durou 4 meses. Foi algo efêmero. Eles não conseguiram chegar a um acordo a respeito do gabinete. Então, isso já mostra como esse partido estava fragilizado e como o partido, perdão, como esse parlamento, o Reichstag, estava fragilizado. Bom, então o quadro que a gente vê é isso, né? O Partido Social Democrata, ele está aí, ele não pode romper com o marxismo, porque romper com o marxismo significa perder grande parte da sua base popular, né, de classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, ele não pode aderir ao marxismo, porque isso significa romper com os grupos do governo institucional, né, e os compromissos acertados. Né. A Constituição de Weimar está atacada por todos os lados, e o PSD, né, o Partido Social Democrata, falava assim, não, isso aqui é uma condição temporária, a gente ainda vai fortalecer isso, enquanto a Alemanha está crescendo. Quem é que defende algo que está numa situação temporária? Você tem pouca gana de defender algo que está numa situação temporária. Né? E aí, então, você está nesse quadro desse caos. Aí vem a crise de 29. Então, quem alega que a crise de 29 foi que começou todo o processo, tem que ver todo esse quadro anterior e perceber que esse processo está aí dado desde muito tempo. A crise de 29 intensificou. Toda a crise, ela intensifica uma tendência. Né? Ela não lança uma coisa nova. Né? Então, a crise de 29, ela vai levar ao quê? Primeiro, o Partido Democrata vai desaparecer, o Partido Democrático vai desaparecer, o Partido do Centro Cristão, que estava indo cada vez mais para a direita, vai completamente para a direita, tanto é que aparece aquele sujeito, Brüning, né, que vai ser considerado um fascista pelos grupos comunistas, já, né, mas ainda não era um fascista nesse aspecto, ele ainda estava jogando dentro do governo institucional. E os nazistas, que estavam ficando cada vez mais fortes, né, cada vez mais acusavam o Partido Social Democrático de corrupto, né, e de criminosos de novembro. Por que criminosos de novembro? Porque novembro teria sido a data, né, novembro de 18, teria sido a data da assinatura do Tratado de Versalhes. Então, os nazistas ficavam colocando isso na conta do pessoal da social-democracia. Né? Aumentou o desemprego, né? Com o aumento do desemprego, aumentou também o subemprego, né? Começou a desaparecer o pequeno comércio, a pequena base artesanal, né? Esse pequeno comércio e artesanato foram desaparecendo. O governo federal vai socorrer os bancos falidos e vai comprar as ações das empresas a um preço mais elevado do que elas valiam, perdendo ele mesmo capacidade de receita, num contexto muito delicado de crise. Né? Os reacionários vão se negar
a aprovar um programa, por exemplo, de construções, lá, New Deal, né? Um programa, vamos dizer, vamos fazer construções civis e tal, obras públicas. Por quê? Porque ele não queria que aquele poder dos sindicatos que estava muito fragilizado, ele pudesse dar uma retomada. Então, os setores mais reacionários foram contra as obras públicas por causa dos sindicatos, para não fortalecer os trabalhadores dos sindicatos. Era excelente o quadro de maior desemprego também para essa burguesia, né? E diante do crescimento nazista nas eleições de 30, o Partido Social Democrata acabou adotando a política do mal menor. Veja como esses grupos, né, vacilantes, eles adoram a política do mal menor. Olha, não, esse daqui pelo menos não é tal personagem, pelo menos esse aqui não é tal figura. Nem vou ficar mencionando nomes, né? Mas tolerou-se o governo Bruni, que foi esse governo já bastante direitista, bastante conservador, né? Acreditando-se ter consolidado ali uma aliança com o centro cristão, né? E uma manutenção do governo tal qual ele estava antes, né? O problema é que depois eles vão apoiar a reeleição do Hindenburg, que é aquele general altamente conservador, e em vamos dizer, retribuição, Hindenburg apoia o quê? O golpe de Estado contra os sociais-democratas em 1932. Então veja que os setores conservadores lá apoiaram um golpe contra a social-democracia, colocaram aí esse golpe von Papen e Hindenburg em 32, né? E aí aquele governo Hindenburg ele foi continuando até ele passar o bastão para o fascista, para o nazista, né? Então lembra muita coisa, né? Então, cai a social-democracia em 32, o governo de Otto Braun, né? E aí, o governo, quero dizer, o Otto Braun como primeiro-ministro, e aí criam-se as condições, depois de um governo reacionário, para a ascensão do nacionalsocialismo. Sobre o nacionalsocialismo eu falo mais na outra aula. Obrigado.